Oi, hoje nós vamos falar sobre o orçamento previsto na Lei Orgânica do Distrito Federal. Estou falando do artigo 147 da Lei Orgânica. Do 147 e 157, eu vou ter regras sobre o orçamento público no Distrito Federal. Bom, a Lei Orgânica ela dá um conceito, né? Ela fala que o orçamento ele é um planejamento do governo. Planejamento que vai ter a expressão física, social, econômica e financeira. Então, o governo se planeja. Eu tenho que entender que o orçamento público do DF é um orçamento de 30 bilhões de reais. Então, nós temos aproximadamente 10 bilhões que nós recebemos de repasse da União para pagar a segurança pública, a educação e a saúde, e mais 20 bilhões que o DF possui na arrecadação mesmo, com seus impostos. Então, é um orçamento de 300 bilhões. E esse orçamento ele não pode ser feito através de um único instrumento. Então, nós vamos conhecer que o orçamento público do DF ele vai passar por 3 leis. Uma lei que vai englobar 4 anos, então eu faço um macro planejamento, e depois eu vou ter leis anuais. Lei para o próximo ano. Então, se nós observarmos, o orçamento do DF ele é bastante complexo, como o orçamento em si tem que ser complexo, até porque o valor é um valor alto e que tem que ser planejado. Então, eu tenho o plano plurianual, que é uma lei para 4 anos, ela vai começar no ano posterior ao mandato do governador. Então, geralmente, o governador, ao assumir, ele assume o último ano desta lei do governador anterior. Até por quê? Porque nós vamos ver na sequência aqui que o orçamento tem que ter uma continuidade. O orçamento ele é contínuo. E eu tenho leis anuais. Eu tenho a lei das diretrizes, que vai ser as metas para o orçamento, e eu tenho os orçamentos anuais, que é a famosa lei do orçamento anual, que é aquela lei onde vai ter arrecadação, onde vai ter as despesas e onde realmente eu vou demonstrar onde eu irei gastar os recursos públicos. Então, o orçamento do DF, então, para efeito de prova, são 3 leis: plano plurianual, lei das diretrizes orçamentárias e o orçamento anual. Bom, eu tenho que entender que o plano plurianual ele é uma lei para 4 anos, e essa lei para 4 anos ela tem que ter as diretrizes, objetivos e metas. Então você tem que gravar muito bem isso. A prova pode cobrar desse jeito, né? O plano plurianual ele traz as diretrizes, objetivos e metas para um período de 4 anos. Então eu vou trazer isso preparando para os próximos 4 anos. E ele tem que estar de acordo com o plano diretor de ordenamento territorial. Então, o PPA, que é o plano plurianual, nos termos da lei orgânica, tem que ser baseado e tem que estar de acordo com o plano diretor de ordenamento territorial. Então, observe aqui, tem o objetivo de desenvolvimento econômico e social compatível com o plano diretor de ordenamento territorial, que a gente chama do PDOT, né? Ou PDOT, né? Plano Diretor de Ordenamento Territorial. Bom, lei de programas de duração continuada. Eu falei que essa lei ela traz uma duração continuada, porque ela vai ser de 4 anos, e olha, traz as diretrizes, objetivos e metas. O examinador, ele realmente vai querer saber sobre as diretrizes, objetivos e meta, né? Então, até uma técnica aí para você tentar decorar aí, né? Uma técnica mnemônica, você pode falar que o PPA, ele é um dom. Ou seja, o PPA ele traz as diretrizes, objetivos e metas de forma continuada para um período de 4 anos. Então ele começa no primeiro ano posterior ao mandato do governador e dura por 4 anos, pegando o primeiro ano do próximo governador. Ok. Continuando no PPA, nós já falamos que ele é uma lei para 4 anos e ele tem que ser encaminhado pelo governador até o dia 1º de agosto. Cuidado, para quem está estudando o orçamento federal, a nossa data no Distrito Federal ela é diferente. Então, o PPA, até o dia 1º de agosto, eu tenho que encaminhar para a Câmara Legislativa. E tem que ser devolvido para a sanção do governador até o encerramento da primeira sessão legislativa. Cuidado que no DF a sessão legislativa é diferente, ou seja, ela vai até o dia 15/12. Lá na área federal, ela vai até o dia 22 de dezembro. Então, cuidado com isso. Cuidado com data. No último concurso que o CESP cobrou sobre isso, ele realmente entrou nessas questões de datas. Nós alteramos isso em 2011, então essa data está diferente de quem fez o concurso em 2010.
A data é o PPA encaminhado até 1º de agosto do primeiro ano do mandato do governador e é devolvido para sanção ou veto até o dia 15 de dezembro, ou seja, até o encerramento da primeira sessão legislativa. Sabendo que a sessão legislativa ela vai de 1º de fevereiro ao dia 15 de dezembro. É uma sessão legislativa, é um ano de trabalho legislativo. Então, no primeiro ano do mandato, até o dia 1º de agosto, ele encaminha o PPA. E até o dia 15 de dezembro, a Câmara devolve aprovado o PPA para que o governador possa fazer a sanção ou veto. Então, essas são regras do PPA. A outra lei, lei das diretrizes orçamentárias, compatível com o PPA. Então, isso é importante você saber. O PPA é compatível com o PDOT, o Plano Diretor de Ordenamento Territorial. E agora a LDO, que é a lei anual, ela tem que ser compatível com o PPA. A LDO, ela vai ser compatível com cada um dos anos do PPA. O PPA tem 4 anos, então cada ano eu vou ter uma LDO compatível para aquele ano. Então cuidado com isso, porque enquanto que eu falei que o PPA são as diretrizes, objetivos e metas, a LDO são as metas e prioridades para o próximo ano. E a LDO, ela traz as metas e prioridades mesmo. Ela traz um resumo da matéria tributária, ela vai preparar o orçamento anual do próximo ano. Ela vai preparar. Então, ela tem uma data para ser apresentada, tem algumas regras específicas. Então, observem aqui. Estabelece procedimentos, voltando aqui, né, o que eu tinha falado, as metas e prioridades para o próximo ano. Estabelece procedimentos de ligação entre o planejamento de médio e longo prazo e cada orçamento anual. Então, planejamento de médio e longo prazo, PPA. Ela vai fazer uma ligação entre o PPA e as leis orçamentárias de cada ano. Então, ela vai estar aqui no meio, a LDO. Ela vai fazer essa ligação. Ela é compatível com o PPA e faz a ligação para a lei do orçamento anual. Perfeito. Orienta a elaboração da LOA, claro, nós já falamos. O que mais que ela faz? Ela traz as despesas de capital para o exercício subsequente. Ela altera a legislação tributária. Então, isso que a LDO faz. Ela vai fazer alterações, vai trazer as alterações da legislação tributária, ela vai mostrar toda a despesa de capital, ela vai falar qual é a política tarifária para as entidades da administração indireta, a política de aplicação das agências financeiras, no nosso caso aqui o BRB, né? Como é que vai ser a política de aplicação do BRB, no fomento, no desenvolvimento do Distrito Federal. Nós já falamos isso em aulas anteriores, que o BRB é uma agência de desenvolvimento do Distrito Federal. E ela vai trazer a política de pessoal. Então, a LDO que traz. Não tem como eu querer fazer contratações, fazer aumento de servidor, sem estar previsto na LDO. Então eu coloco a primeira previsão na LDO, que tem que estar compatível com o PPA, para aquele ano específico, para que eu possa colocar na lei do orçamento e executar a política de pessoal. Então isso seria a LDO. Mais sobre a LDO, mais sobre a lei das diretrizes orçamentárias. Nós vimos que o PPA é encaminhado, é encaminhado no dia 1º de agosto e devolvido até o dia 15 de dezembro do primeiro ano. Agora, anualmente, a lei das diretrizes orçamentárias é encaminhada 7 meses antes de encerramento do exercício financeiro. Cuidado aqui para a prova. Eu não estou falando mais em encerramento da sessão legislativa ordinária, que é no dia 15 de dezembro. Eu estou falando aqui antes de encerrar o exercício financeiro, antes de 31 de dezembro, ou seja, 7 meses e meio antes de 31 de dezembro, eu estou falando no dia 15 de maio. Então, no dia 15 de maio, até o dia 15 de maio, o governador encaminha o PPA para a Câmara Legislativa. E a Câmara deve encaminhar até encerrar o primeiro período. A sessão legislativa, dividida em 2 períodos, o primeiro período ele vai encerrar no dia 30 de junho. Então, até o dia 30 de junho, governador, até o dia 30 de junho você encaminha para a Câmara Legislativa, você devolve para o governador, junho, o PPA aprovado. Então, observe aqui que, enquanto que eu mando o PPA
desculpa, no dia 1º de agosto, devolvo no dia 15 de dezembro, a LDO o governador manda no dia 15 de maio, 7 meses e meio, e a Câmara devolve até o dia 30 de junho. Detalhe para efeito de prova. Você tem que saber que lá na lei orgânica, no artigo 67, lá atrás, ele dá uma punição em caso da Câmara Legislativa não aprovar o PPA, a LDO, na data certa. Então não existe nenhuma punição para o PPA, mas para a LDO eu tenho uma punição. Qual é a punição? Não tem recesso no meio do ano. Então a lei orgânica fala no artigo 67, se até o dia 30 de junho não for aprovada a lei das diretrizes orçamentárias, não terá recesso no meio do ano. E ele usa uma expressão, não interrompe a sessão legislativa ordinária. Interrompe a sessão legislativa ordinária para recesso, porque ela encerra no final do ano, no dia 15 de dezembro. Então, cuidado, quando a lei orgânica fala que enquanto não aprova a LDO, não interrompe a SLO, enquanto não aprovar a lei das diretrizes orçamentárias, não interrompe para recesso a sessão legislativa ordinária. Ou seja, se chegar no dia 30 e não aprovar a LDO, não teremos recesso no meio do ano. Isso vai ser o quê? Uma sessão extraordinária? Não. Nós estaremos em período de sessão legislativa ordinária. Só não vai ter recesso. É como se tivesse apagado aquele período de recesso do meio do ano. Ok? LDO não aprovada, não interrompe, não suspende a SLO. Cuidado! Na área federal isso existe. Ela não existe impedimento e não existe punição para a LOA, que aqui nós vamos ver que existe punição para a LOA. Ok? Então, fica claro, PPA e agora LDO, nós já vimos, e essa regra é importante e vai cair na sua prova. Bom, a lei do orçamento anual é a LOA, é a lei para o próximo ano, compatível com o PPA e com a LDO. Então isso é uma lógica, né? PPA compatível com o Plano Diretor de Ordenamento Territorial, LDO compatível com o PPA. Agora a LOA é compatível tanto com o PPA quanto com a LDO. Bom, objetivos, metas e prioridades por região administrativa. Então, eu devo fazer um detalhamento do recurso para cada região administrativa. Bom, eu tenho que ter bastante cuidado aqui, porque realmente nosso orçamento ele é descentralizado. E é descentralizado por regiões administrativas. Então, se você pegar um quadro de detalhamento do orçamento, você vai ver que o orçamento foi direcionado por região administrativa. Não quer dizer que o recurso vai para aquela determinada região administrativa, onde tem um administrador regional. Não, mas é um recurso que é destinado para aquela população daquela determinada região administrativa, buscando desenvolvimento dela. Então, o PPA é as metas, como eu coloquei aqui, os objetivos e prioridades, por região administrativa. Por região administrativa. E aí, claro que vai ter recurso para a própria administração regional, que é a região administrativa. Além de ter o teu recurso para o geral, segurança pública, você vai gastar X ali, naquela região administrativa. Saúde, você vai gastar X naquela região administrativa. Educação, você vai gastar X naquela área. Agora, a própria região, ela recebe recurso. E por ela receber recurso, a lei orgânica, ela fala que a região administrativa, ela é considerada órgão. Mas é considerado um órgão para receber orçamento. A própria região administrativa, ela recebe um orçamento, ela faz gastos na própria região administrativa. Ok. Então, isso é importante. Bom, e detalhe, tem que ser encaminhado 3 meses e meio antes de encerrar o exercício, tem que ser devolvido até o final do segundo período. Então, vamos fazer aquele exercício mental. PPA. O PPA ele é encaminhado até 1º de agosto e é devolvido até o dia 15 de dezembro. Existe punição? Não. Não temos punição se não aprovar o PPA. Ok. A LDO. A LDO tem que ser encaminhada até 7 meses e meio antes de encerrar o exercício financeiro, até o dia 15 de maio. Tem que ser devolvida para a sanção ou veto do governador até o final do primeiro período, até o dia 30/6. Tem punição se não aprovar a LDO? Tem punição. Qual é a punição? Não vai interromper. Não vai interromper o recesso, não vai interromper a sessão legislativa, não vai ter recesso no meio do ano. E agora vem a LOA. E a LOA? A LOA tem que ser encaminhada até 3 meses e meio, até o dia 15/9.
Até o dia 15/9 encaminha a LOA para a Câmara Legislativa. Câmara devolve para a sanção do governador até o final do segundo período, até o dia 15 de dezembro. Tem punição? Tem. O que acontece? Se você não aprovar, não vai encerrar. Não encerra. Se não aprovar, não encerra. Bom, e aí eu tenho que entender que no DF, esse conceito das datas orçamentárias é diferente para você que estudou orçamento na União. Aqui, além de ter uma punição no meio do ano, eu tenho uma punição que não existe na Constituição, isso não é inconstitucional, isso está autorizado a que a gente possa fazer isso no nosso orçamento. A gente tem uma punição no final do ano. Se não aprovar a LOA, não vai encerrar a sessão legislativa ordinária. Não encerra, ou seja, continua em sessão legislativa até que se aprove a LOA. E se não aprovar a LOA? Se não aprovar a LOA e começa o próximo ano, a gente vai acabar repetindo um 12avos do orçamento anterior até que se aprova a lei do orçamento anual. Mas não há de se falar em recesso, a Câmara ficará de forma permanente trabalhando, ok? Então, cuidado com isso. Isso é uma questão importante para a sua prova. Bom, continuando então, emendas aos projetos orçamentários. Bom, emendas aos projetos orçamentários. O computador que não sabe o que é cedilha, não sabe o que é acento. Mas tudo bem, não tem problema. Mas quais são as emendas, né? As emendas, pode ter emenda, mas ela tem que ser compatível com o PPA e compatível com a LDO. Claro, deputado, vai alterar o orçamento? Faça de forma compatível, porque as leis têm que ser compatíveis. Eu posso fazer emendas de erro e de omissão. Então, se tiver algum erro no orçamento, alguma omissão no orçamento, eu vou lá e faço uma emenda. Não tem problema de fazer isso. Tem que ser compatível, falamos com o PPA, ok? Tem que indicar os recursos necessários e admitidos apenas os provenientes de anulação de despesa. Bom, eu tenho que ter cuidado, porque isso veio do próprio texto seco da Constituição Federal. Posso ter emenda sim ao orçamento, só que cuidado, emendas ao orçamento tem que ser, jamais eu posso ultrapassar o valor total do orçamento. O orçamento veio em 30 bilhões de reais, eu não posso fazer uma emenda passando para 31 bilhões. Eu posso fazer as emendas ao orçamento durante a discussão e aprovação da lei orçamentária, mas através de anulação. Eu vou anulo de um local, era para comprar viatura do bombeiro, eu tiro viatura do bombeiro e coloco viatura para a polícia civil. Não sei, eu posso fazer anulação interna. E cuidado, jamais está proibido fazer anulação de pessoal. Quando eu estou fazendo a lei orçamentária, na emenda inicial, não posso fazer anulação de pessoal e nem de dívidas. Então a lei orgânica nos coloca aqui, como está na Constituição, dívida eu não posso fazer, eu não posso alterar o orçamento durante a aprovação da LOA, não posso alterar o orçamento durante a aprovação da LOA, tirando o valor de pessoal. Eu não posso durante o ano eu vou poder. A gente vai ver essa exceção para durante o ano. Ok. Continuando, transparência nas contas. Aqui é interessante, porque aqui é uma questão de publicidade, divulgação de alguns dados e algumas informações. Então, até o último dia de cada mês, ou seja, até o último dia do mês que eu estou, dia 30, dia 31, depende do mês, eu vou falar qual é a dívida. Então, eu vou encaminhar para a Câmara a dívida. A gente comenta que a gente vai publicar, a gente vai divulgar isso. E eles divulgam isso. A dívida mensalmente deve ser divulgada. Deve ser encaminhada para a Câmara e a gente sabe que faz-se a divulgação. Até o último dia encaminha a dívida do mês. Legal. E depois? Até o último mês, o último dia do mês posterior, do mês subsequente, a gente vai falar e vai divulgar a arrecadação de tributos. Então, no mês, eu divulgo a dívida. No mês seguinte, até o último dia, dia 30, dia 31, seja o último dia, eu vou falar qual foi a arrecadação. Arrecadei tanto. E aí veio e fala, eu vou publicar, e olha a expressão que eu marquei para vocês. Lá no primeiro caso, mensalmente, eu encaminho para a Câmara. Aqui, a cada 2 meses, ou seja, no último dia do mês subsequente, eu divulgo, eu publico no Diário Oficial. E aqui ele foi mais claro, né? O Poder Executivo deve publicar, e aqui estou falando de 3 em 3 meses, até o 30º dia após o encerramento de cada bimestre. Então, encerro o bimestre, eu aguardo 30 dias e faço a publicação da execução do orçamento.
Então eu executo o orçamento. Aqui eu tenho que ter cuidado, porque ele fala até o 30º dia. Então, se o mês for de 30 dias, eu vou até o 30º dia, não até o último dia, como ele falou nas outras técnicas legislativas. Então, observe então, o que eu tenho que gravar para efeito de prova? Mensalmente, até o último dia do mês, eu vou lá e falo qual é a minha dívida. Encaminho para a Câmara Legislativa. Até o último dia do próximo mês, eu vou encaminhar, eu vou publicar os meus tributos, a minha arrecadação tributária. E a cada 3 meses, e aí eu tenho que ter cuidado, porque ele não fala até o último dia, ele fala até o 30º dia após o bimestre, eu vou falar como é que está a execução orçamentária. Quanto que eu recebi, arrecadei e como é que eu gastei aquele dinheiro. Gastei nisso, gastei aquilo. Quando eu falo execução orçamentária, eu estou falando em arrecadação e estou falando em gastos também. Tá entrando tanto com impostos, o pessoal realmente está pagando, está dando um superávit aqui. Opa, aguarda aí que daqui a pouco eu mando um crédito para você, Câmara, que eu tenho um superávit aqui comigo. Eu estou arrecadando mais do que eu pensei que eu ia arrecadar. E aí eu tenho que ter cuidado, que ele fala que a execução orçamentária é até o 30º dia após o encerramento do bimestre. Então, para efeito de prova, esses 3 momentos, ou de encaminhamento para a Câmara, ou de publicação, e a publicação ela é oficial no Diário da Casa, esses 3 momentos ele deve seguir para a sua prova. É um momento de transparência. Nós estamos num caminho agora de transparência das contas públicas. Perfeito. O orçamento da Seguridade Social compreende receitas e despesas relativas à saúde. Então, estou falando aqui da Seguridade Social. Seguridade Social, ela, na verdade, ela vai tanto para a saúde, quanto para a previdência, quanto para a assistência. Isso aqui veio da Constituição. É essa tríade aqui, saúde, previdência e assistência. Então, é dinheiro para saúde, previdência e para assistência. Agora, ele coloca aqui na nossa lei orgânica provenientes também de recursos de prognósticos, né? Prognósticos são recursos de loteria. Então, a loteria ela tem uma porcentagem da loteria que é para saúde, previdência e assistência. Então, ela vai compreender, nós vamos receber esse recurso sim e vai participar do nosso orçamento sim. Despesas com publicidade do Poder Legislativo e Executivo. Isso aqui foi uma alteração da lei orgânica recente, que fala que 10% dos gastos com publicidade no Executivo e no Legislativo tem que ser gasto com mídias alternativas, blogs, sites. Então ele fala veículos alternativos de comunicação comunitária, imprensa falada, escrita, televisiva, online sediadas no DF. Então, na verdade, aqui foi realmente uma alteração para que pudesse contemplar a mídia alternativa, que tem participado também até para desenvolvimento dessa mídia alternativa no Distrito Federal. Bom, continuando então, algumas sequências de observações importantes para efeito de prova. A lei orçamentária não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e fixação da despesa. Não posso ter nada estranho. Agora, claro, não posso ter estranho desde que não seja um crédito suplementar. Porque se tiver um crédito suplementar, eu poderia aumentar a despesa, ou através de um crédito adicional, eu iria lá colocar uma nova despesa, algo que não estava previsto. Então, a nossa lei ela autoriza crédito suplementar, crédito adicional e crédito extraordinário, que é uma despesa que poderia estar estranha à despesa original autorizada. Então, para ter um crédito suplementar, eu já tenho lá compra de viatura de 10, eu quero colocar compra de 50 viaturas. Crédito suplementar pode. Como é que pode? Depende de uma lei. Então, se tiver uma autorização para isso, tiver uma lei, eu vou abrir um crédito suplementar e eu coloco lá um valor a mais. Como é que eu vou ter um crédito suplementar? Ou eu faço uma anulação de uma despesa, ou eu vou ter um superávit. E aí eu trago dinheiro, como está falando aqui embaixo, aqui um superávit, eu posso trazer um dinheiro de fora, não estava previsto, um recurso, e aí eu coloco no orçamento. Operação de crédito, então isso aqui ele autoriza, despesa estranha para créditos suplementares, contratação de operação de crédito, ou em caso de superávit, que eu falei aqui, em caso de créditos adicionais, créditos suplementares ou crédito extraordinário, que vamos ver na sequência. Bom, cabe à Comissão de Economia e Orçamento, ela dá o parecer. A COF, que é a Comissão de Economia e Orçamento da Câmara Legislativa, ela vai dar o parecer das leis orçamentárias e o parecer também das contas do governador.
Então, a lei orgânica fala, ó, é a COF, a Comissão do Orçamento, que vai analisar e dar o parecer das contas do governador para ser apreciado ao plenário e vai dar o parecer das leis orçamentárias, ok? Ela vai aparecer mais uma vez a COF aqui, né? O governador, ele pode propor modificação no projeto de lei orçamentário. Só que para ele propor uma alteração, ele tem que encaminhar essa alteração antes de iniciar a votação na Comissão de Economia, Orçamento e Finança. Daquela parte, até a lei orgânica fala, antes de votar aquela parte específica, você encaminha essa alteração para casa e se não tiver começado, você pode alterar e a casa não tem problema nenhum. Agora, se começou a votação na Comissão de Economia, não pode mais alterar aquela parte. Por que aquela parte? Porque, por ser algo complexo, o orçamento vai ter relatores parciais, então vai ser aprovado de forma parcial. Então, enquanto não alterou aquela parte, enquanto não iniciou a votação daquela parte específica, o governador pode encaminhar, sim, a alteração do orçamento para a Câmara Legislativa. Os recursos que, em decorrência de veto, emenda ou rejeição de projeto de lei orçamentário, fiquem sem despesas. O que é isso? O governador ele vetou uma alteração feita pelo deputado. Ele vetou? Vetou. Teve uma emenda que tirou aquele valor, emenda suprimindo aquele gasto. Não vai ter mais aquele gasto. Então, o valor fica. O que eu faço com aquele valor? Eu encaminho através de crédito especial, crédito suplementar, para que a casa possa incluir aquele valor. Pode ser utilizado como crédito especial e crédito suplementar, algum valor que sobrou no orçamento, sobrou por veto, sobrou porque a casa, ela alterou, rejeitou aquela proposta do governador, e aí eu mando um crédito especial, é uma nova coisa, é algo que eu quero incluir no orçamento. Crédito suplementar é uma despesa, uma dotação que já existe no orçamento, que agora sim eu vou suplementar, eu vou aumentar aquela despesa. Bom, detalhe para efeito de prova. A lei orçamentária, ela é de iniciativa do governador. Só o governador pode ter a iniciativa de lei orçamentária. E é encaminhada para a Câmara para ser aprovada pelo Poder Legislativo. Agora, como é que fica o Tribunal de Contas, que ele tem uma ideia para gastar um dinheiro lá, para fazer um investimento lá? Como é que ficaria a Câmara Legislativa, se é o governador que dá a ideia? Como é que fica agora? Nós alteramos a lei orgânica, incluímos a Defensoria Pública com autonomia financeira. Como é que fica a Defensoria Pública do DF? Todos, Câmara, Tribunal de Contas, Defensoria Pública, encaminha ao governador a sua sugestão para ser incorporado ao orçamento. O governador consolida a sugestão e propõe o orçamento. Ele encaminha, está aqui o orçamento, consolidei o que a Defensoria queria, consolidei o que a Câmara queria, o que o Tribunal de Contas queria, está aqui. Aí a Câmara vai aprovar, podendo a Câmara emendar, podendo a Câmara modificar. E aí ela vai para o governador e o governador pode vetar. E aqui é o que está falando, sobrou algo por conta dessa mudança que foi feita na casa, ou o governador vetou, eu utilizo de novo em créditos adicionais e em créditos suplementares. Ok. Não tendo o Legislativo recebido a proposta, ele vai ficar como? Governador, você tem até o prazo para me encaminhar, você tinha até o dia 15 de setembro para encaminhar a LOA, e você não encaminhou. Isso é muito importante para o próximo ano. Então, a Câmara Legislativa, ou seja, a Comissão de Economia, Orçamento e Finança, ela vai propor, como sendo a proposta de lei orçamentária, a proposta que está vigente do ano. Ela copia aquele valor que foi feito para aquele ano que tá em vigência para o próximo ano. Então, falou, não mandou não? Então eu vou copiar o orçamento desse ano para o próximo ano, claro que fazendo as atualizações monetárias. Ok? E vai lá e faz alterações em cima dos índices inflacionários oficiais e não teria problema, não posso prejudicar. Bom, nós falamos de crédito adicional, nós falamos de crédito suplementar, mas também pode ter um crédito extraordinário, algo que não estava previsto. Será admitido para atender despesas imprevisíveis e despesas urgentes. Cuidado, hein? Como? Aqui é um exemplo, ele deu um exemplo, como calamidade pública. Como? Mas não é só para isso, não. Qualquer despesa urgente, qualquer despesa imprevisível, eu posso mandar um crédito extraordinário para a Câmara Legislativa, sim, para que a Câmara possa incluir no orçamento. Será objeto de apreciação da Câmara Legislativa no prazo de 30 dias. Ok? Cuidado com isso para efeito de prova. Qualquer
posição que implica alteração direta ou indireta da dotação orçamentária em cargos sociais deve ser acompanhada do demonstrativo da posição orçamentária. Então, estou mandando uma proposta que vai alterar o orçamento. Então, tem que ter, desculpem, gente, mas tem que ter um demonstrativo da lei orçamentária. Como é que é isso? Na verdade, isto é uma regra para todos os projetos, seja feito por deputado, seja feito pelo governador. Um projeto que vai influenciar no orçamento tem que ter um impacto orçamentário, encaminha. E quem é que vai analisar isso? A Comissão de Economia, Orçamento e Finanças. Ela vai falar se aquele projeto ele tem uma adequação ao orçamento ou não. Podendo, se não tiver adequação orçamentária, falar que aquele projeto é inadmissível. E se é inadmissível, eu vou arquivar aquele projeto. Ok? A decisão de inadmissibilidade da comissão, ela vai arquivar o projeto. Ah, cabe recurso ao plenário? Sim, cabe recurso sempre, é uma regra regimental que nós não estamos comentando aqui. Ok, continuando aqui observando, as proposições de créditos adicionais que envolvam anulação de dotação de pessoal em cargos sociais somente pode ser apresentada no último trimestre. Lembra que eu falei que não pode, durante a lei orçamentária, eu não vou poder fazer alteração em pessoal? Lá eu não posso, mas durante o ano eu posso. Quando? No final do ano. A partir do último trimestre, poderia ter alteração na despesa pessoal. Já deu prazo para poder ver que vai sobrar aquele valor, que não vai influenciar, que tem valor tranquilo, posso fazer uma alteração durante o ano. Ok. Os ocupantes de cargo público do DF serão pessoalmente responsabilizados por suas ações ou omissões. Para encerrarmos aqui, é interessante entendermos que não só a ação, mas como a omissão do gestor público quanto ao orçamento faz com que ele seja responsabilizado e é caso previsto de crime de responsabilidade. É o famoso impeachment. Quer dizer que posso receber, o governador pode receber um impeachment, o secretário de Estado pode ter um processo de crime de responsabilidade, secretário perante o Tribunal de Justiça, governador perante a Câmara, pode ter? Pode. Pela omissão e pela ação. Se ele fez algo errado, crime de responsabilidade. Se ele não fez, é crime de responsabilidade, pois o orçamento ele foi feito através de várias leis, ele está descumprindo as leis orçamentárias, ele está passível e sujeito a cometer mesmo um crime de responsabilidade. Bom, essas são regras que entendo ser pertinentes para a sua prova dentro da parte de orçamento do Distrito Federal. Ok, muito obrigado.